Ponto que a B3 começou a oferecer nessa semana um novo tipo de investimento, contratos do índice do medo, como são conhecidos os derivativos do VIX Brasil. Vamos entender essa novidade então agora com Renato Munhoz, gerente de produtos da B3. Tudo bem, Renato? Bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Imagina, nós que agradecemos pela presença. Antes de mais nada, eu queria entender como que está funcionando nesse momento esse índice. A gente fica sempre de olho no VIX lá dos Estados Unidos, mas como que ele vai funcionar e como que ele já está funcionando quando a gente olha para esse cenário aqui do Brasil? Perfeito, Muriel. Eu gostaria até de começar contando um pouco do como a gente chegou, né, na concepção e até chegar com o lançamento dos produtos derivativos esta semana, tá? A gente veio fazendo um trabalho de longo prazo aqui nas opções de Ibovespa, que basicamente é todo o alicerce que a gente precisa para ter um VIX, um índice de volatilidade aqui no Brasil. Como você citou, a gente tem, né, conhecido já o índice VIX lá nos Estados Unidos, só que ele é baseado nas opções do S&P. Então, o que a gente fez foi, durante os últimos anos, evoluir bastante os nossos produtos aqui de opções de Ibovespa. Tá? Então, a gente eliminou todos os entraves que a gente acreditava para incentivar a liquidez do produto. Principalmente, a gente fez movimentos para reduzir o tamanho do contrato e permitir maior acessibilidade ao produto. Esse ano, a gente também lançou opções semanais em fevereiro. Mais recentemente, em novembro, lançamos as opções diárias de Bovespa. Por quê? Porque o índice VIX, a volatilidade é medida com base nas ofertas em tela do que a gente tem nas opções de Bovespa. Então, basicamente, ele traduz o sentimento de mercado via o que está sendo negociado nas opções de Ibovespa, que é esse termômetro que você bem disse. Então, aqui, isso a gente conseguiu lançar esse índice com a evolução em março de 2024. E agora, após basicamente um ano e meio, viemos com esse lançamento dos derivativos. Perfeito. E aí queria entender como é que isso vai funcionar para os investidores, como já está funcionando nesse momento, até para a gente entender, antes de mais nada, a interpretação dos níveis também. É semelhante ao que a gente conhece já do VIX dos Estados Unidos, aquela coisa de acima de 30, já é um cenário de alta tensão. Como é que isso vai se dividir? Perfeito. Mais um ponto em relação ao índice. Ele foi Claro. feito, né, em parceria aqui com a S&P Dow Jones. E o que a gente tem, isso traz exatamente o ponto que você está questionando sobre a metodologia. É basicamente a mesma que é utilizada no mercado norte-americano, só que utilizando as opções de Bovespa. Então, esses níveis são exatamente os mesmos. O que basicamente a gente quer, significam os níveis, né? A gente estava, inclusive, na semana passada, no começo dela, em níveis de 16 pontos. Em sexta-feira, ele chegou a bater ali 20 pontos. O que significa 20 pontos? Isso é basicamente traduzida no VIX, é a volatilidade esperada para os próximos 30 dias do mercado de ações, basicamente do mercado ali que compõe a carteira que compõe o Ibovespa. Quando você fala no índice de 20, a expectativa do mercado é que o índice oscile mais ou menos 5,8%. Tá? Então, a depender do nível do índice, existe um número que você chega de quanto é esperado que o índice Bovespa oscile nos próximos 30 dias. Quando nós fizemos um backtest, nós temos o índice disponível desde 2024, mas a gente já calcula ele desde 2021. 80% das vezes, essa volatilidade, essa oscilação esperada se realizou. Então, assim, é uma medida muito importante para os investidores, principalmente para se proteger de oscilações que podem vir nos próximos 30 dias. É um ponto importante porque a gente percebe, Renato, que serve também como uma proteção, né? Quase como um cenário para que o investidor consiga realmente se proteger diante de uma possibilidade aí de pânico. A gente teve esse cenário semelhante na última sexta-feira, a gente viu o que aconteceu, a gente estava num cenário totalmente inverso durante a semana toda praticamente. A gente estava vendo o Ibovespa batendo recorde atrás de recorde, inclusive intradia, até que a gente teve o anúncio do Flávio Bolsonaro como pré-candidato.
Muita coisa mudou, o mercado inverteu o sinal completamente, caiu muito. E aí queria entender, porque o lançamento aconteceu agora nessa semana, mas eu queria entender se já foi possível, pelo menos aí desse lado aí de vocês, já acompanhar para ver se já estava funcionando esse índice e o quanto que vocês esperam que ele auxilie, no caso, os investidores a partir do ano que vem, porque a gente está vendo já uma antecipação dessa disputa eleitoral e a gente já imagina que ano que vem o cenário pode ficar semelhante. Exatamente, Muriel. Aqui, quando a gente acompanha esse índice, como eu disse, em backtest desde 2021, tem até uma curiosidade para a gente trazer. Entre 21 e 23, ao contrário do que normalmente a gente acreditava, e antes de ter um indicador que traduz, né, toda essa complexidade de cálculo e de sentimento dos investidores, acreditava-se que a volatilidade no Brasil sempre seria maior que a dos Estados Unidos. Agora a gente tem como comparar isso. O curioso é que entre 21 e 23 esse cenário realmente foi verdade. Porém, nos últimos 2 anos, a volatilidade no mercado brasileiro ficou abaixo da volatilidade no mercado norte-americano. Então, o que a gente tinha ali um índice, uma volatilidade de 18, 17, 18 nos Estados Unidos, aqui para o Brasil a gente estava em 16. O que se inverteu, como você disse, ali na última sexta-feira, e hoje, né, ontem, segunda e hoje, terça, também se mantiveram ali mais acima, justamente com essa queda que a gente teve nos últimos dias do Ibovespa. Então, esse termômetro vem, assim, ajudar muito, era o que faltava para dar essa transparência, uma forma facilitada e simples de indicador para o mercado, e não só para isso, porque o índice serve para isso, mas os derivativos vêm para justamente você ter um instrumento no mercado financeiro para se proteger dessas oscilações. Então, você pode agir com essa informação, protegendo a sua carteira em momentos de instabilidade. Esse é um ponto muito importante. E aí queria entender se já realmente está disponível para os investidores, enfim, para quem quiser acompanhar, porque o lançamento aconteceu nessa semana, né? Perfeito. O lançamento do futuro, contrato futuro e das opções ocorreu nessa segunda-feira. Ele já está disponível para todos os investidores. Inclusive, estamos aqui contando com formadores de mercado para dar liquidez. Estamos habilitando inicialmente ali 2 vencimentos dos contratos, mas como você também citou na outra pergunta, estamos aqui já em breve, no início do ano, liberando novos vencimentos, justamente para abarcar esse cenário de eleição. Então, será possível o investidor, através dos contratos futuros de opções de VIX, verificarem ali, além de negociarem, tanto de forma protetiva ou especulativa, poderem avaliar ali qual é o cenário esperado em cada mês do ano. Então, isso é muito importante para trazer mais uma ferramenta aqui para os investidores brasileiros poderem ter ali para negociação e para proteção de seus portfólios, ou, como eu disse, também para um cenário especulativo. Perfeito. E é um cenário também de gestão de risco, de gerir o risco para todos os tipos de investidores, né? Não é um investidor específico. Exatamente. Aqui não tem restrição alguma de tipo de investidor. Acredita-se que ele é um produto de fato que tem uma complexidade maior dos que a gente já tem na prateleira aqui B3, por ser até um termo que não é tão usual, né, de falar para todos os públicos, em termos volatilidade, parece às vezes até um palavrão, mas basicamente a volatilidade aqui a gente está vendo oscilação de mercado. Se o mercado vai oscilar mais ou menos, né, nos próximos 30 dias, ou se a gente tiver ali outros vencimentos de contratos futuros em outros meses à frente. Então, isso é o que traz essa segurança e que a gente já vê funcionando. Então, a outra questão é, esses formadores de mercado vão trazer essa segurança do investidor, qualquer tipo de investidor, poder ali ver minimamente uma referência de preço e poder fazer suas posições. Não tem qualquer empecilho de uma pessoa física, de um fundo de investimento, de um cliente ali de uma instituição financeira ou de um não residente para fazer esse produto. Todos aqui deveriam utilizar, inclusive, isso deveria ser uma ferramenta de todo investidor brasileiro. Era algo que realmente faltava no nosso mercado e essa evolução nos produtos de derivativos de equities trouxeram e viabilizaram neste momento. Perfeito. Ô, Renato, outro ponto também que eu gostaria de entender diante desse cenário, porque a gente tem visto vocês da B3 anunciarem várias novidades ao longo desse ano aqui de 2025. Você consegue antecipar ou trazer alguma dica para a gente do que esperar para 2026 diante desse movimento que vocês têm feito já de ampliar cada vez mais esse portfólio para os investidores brasileiros?
Olha, Muriel, tenha certeza que a B3 está sempre atenta a todos os movimentos, tanto locais quanto internacionais. Então, uma questão que a gente com certeza vai ter é muitas novidades nesse mercado de opções, que é o mercado, inclusive, que a gente está falando aqui, um deles em relação ao VIX, porque tem o futuro e tem as opções. Então, principalmente aqui nos derivativos, é uma questão que a B3 foca bastante. A B3 tem um portfólio muito completo para o investidor, mas estamos focando muito, como você já bem disse, este ano, e com certeza no ano que vem veremos novidades. Mas em relação ao VIX especificamente, a principal é a gente ampliar essa gama de vencimentos, que inicialmente já foram habilitados, mas com certeza teremos outras novidades, como eu disse, até no mês passado tivemos o lançamento das opções diárias do próprio Ibovespa, que é uma evolução, é a primeira que a gente tem desse formato aqui no Brasil, que já é consagrada no mercado internacional. Muito bem, Renato Munhoz, gerente de produtos da B3, obrigada mais uma vez pela conversa e volte sempre aqui, viu, no Money. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, ficamos à disposição. Obrigado, Muriel Maravilha. e todos. Obrigada, uma boa tarde. E agora é a hora do nosso